Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever, já deixa aquele like. Hoje, mais um vídeo aí das recomendações de filmes que a gente está fazendo. Dessa vez um clássico do cinema, mas é um clássico mesmo. Acho que não tem ninguém que nunca assistiu ou pelo menos ouviu falar desse filme. É uma das maiores trilogias de todos os tempos. E para mim uma das mais bem feitas, mais bem amarradas. São praticamente 3 filmes diferentes, totalmente interligados, onde começa no primeiro e termina no terceiro, fechando um ciclo que é sensacional. Eu sou o Maverick e esse é o Papo Morte. Bom, o filme de hoje, De Volta para o Futuro, a trilogia De Volta para o Futuro, é sensacional. Ele tem, se você olhar mais a parte técnica, mais científica da coisa, essas histórias de viagem no tempo, cada um tem uma teoria e exatamente assim ninguém sabe ao certo quais são as consequências de uma viagem no tempo e como fazer essa viagem no tempo. Existem muitas teorias, mas provar alguma coisa ou fazer algum experimento que comprove uma possibilidade de viagem no tempo não tem ainda, pelo menos até hoje ainda não tem. Mas esse filme ele demonstra de uma forma muito interessante o conceito da viagem no tempo. O filme em si é um filme bem tranquilão, tem bastante parte engraçada e tal. Ele conta a história do Dr. Emmett Brown, que é um cientista e inventor, que ele vem de uma família rica. Ele praticamente gastou toda a fortuna da família criando inventos. E sempre a ideia dele foi criar algum invento que fosse espetacular, que fosse mudar o mundo, sabe? Alguma coisa assim. Ele queria algo espetacular. Aí beleza, aí ele fez vários inventos até que um dia ele teve uma ideia da viagem no tempo, de como conceber a viagem no tempo. Só que ele teve essa ideia e não tinha tecnologia ainda para isso. Até que 30 anos depois dele ter tido essa ideia, ele conseguiu criar a máquina do tempo. E a história começa com um amigo dele, Marty McFly, vivido por Michael J. Fox. Ele, por um acaso, ele tá lá, o doutor chama ele para apresentar a invenção para ele, que eles são amigos, né? O Marty é muito amigo do doutor, chama ele de doutor, só chama ele de doutor. E ele convida o Marty para apresentar essa invenção dele, a máquina do tempo, que ele construiu ela em cima de um DeLorean. É um veículo muito emblemático do final dos anos 80. Na época, em termos de veículo com um aspecto futurista, era o melhor que tinha. O filme é de 84, 89, não lembro agora, falhou a memória agora. E ele cria essa máquina do tempo usando esse veículo, baseado nos cálculos dele, nos experimentos dele, a ciência dele lá, imprimindo uma velocidade de 88 milhas por hora, ou 140 km por hora, ativa o mecanismo e o carro consegue viajar no tempo, através de um capacitor de fluxo. E ele tem tipo um painel, né? Que esse painel você consegue colocar a data que você tá, a data para onde você quer ir, tudo certinho. E eles fazem o teste dá certo. Ele manda o Einstein, o cachorro dele, para o futuro. Ele controla o carro via controle remoto e manda o Einstein para o futuro 1 minuto. E o que acontece quando o Einstein volta, eles fazem uma comparação lá de tempo e vê que realmente o Einstein ele viajou instantaneamente para 1 minuto no futuro. Então deu certo, o experimento deu certo. Mas aí o que acontece?
esse veículo, para ele conseguir gerar todo esse poder que ele precisa, essa energia para poder viajar no tempo, para criar isso daí, ele precisa de muita energia, que ele consegue essa energia através de uma reação nuclear. Então ele precisa, se eu não me engano, é de urânio, que ele compra de uns terroristas aí que queria fazer uma bomba. E ele pega e entrega uma suposta bomba cheia de tranqueira dentro, e ele pega o urânio para poder fazer a máquina do tempo. Só que os caras descobrem e vêm atrás dele. E é nesse momento aí que dá todo o desespero, os caras chegam atirando, quer matar o doutor e tal, que o Marty acaba entrando dentro do carro, e eles tinham colocado o controle de tempo com a data de 1900, eles estão em 85, né? Colocaram a data para 1955, que foi quando o doutor inventou o capacitor de fluxo que proporciona a viagem no tempo. Eles estavam conversando, ele colocou no painel só de modelo, e acidentalmente ele acaba atingindo a velocidade de 88 milhas por hora e acaba se teletransportando para o passado, em 1955. E lá em 55, o que acontece? Ele faz umas atrapalhadas, ele acaba interferindo no encontro entre o pai e a mãe dele. O que acontece é que ele acaba mudando o futuro. O pai e a mãe dele acabam não se encontrando. O que acontece? Se eles não se encontrarem e não ficarem juntos, todo aquele futuro dos dois juntos, inclusive os filhos, inclusive o Marty McFly, eles vão desaparecer, não vai existir mais. Ele quebrou a linha do tempo ali e criou uma nova. Essa aqui é a ideia do filme. Então tudo envolvendo eles, tudo que acontece a partir daquele momento vai mudar. Eles criaram uma segunda linha do tempo, vamos dizer assim. E o primeiro filme gira em torno disso. O Marty, o doutor, se empenhando bastante para conseguir reverter isso aí. Conseguir fazer com que o pai e a mãe do Marty se encontrem, se apaixonem tudo, para não ter nenhuma alteração do futuro. Mas aí o que acontece? Aí eles têm um plano, eles elaboram esse plano, põem em prática, só que para o carro voltar pro futuro, ele precisa do urânio. E eles não conseguem o urânio em 1955. Aí eles descobrem que a energia necessária para ativar o capacitor de fluxo é a mesma energia, por exemplo, de um raio. A voltagem de um raio, que é 1,5 gigawatts, que eles falam, né? Aí eles descobrem, eles têm uma previsão, eles já sabem do futuro o que aconteceu naquele dia, que um raio ia cair na torre da igreja naquele dia. Então eles se preparam e usam esse momento do raio caindo na torre da igreja para criar essa energia, transpassar ela pro veículo para ele poder voltar pro futuro. Isso aqui acontece, dá tudo certo, ele volta pro futuro. Quando ele volta pro futuro, alguma coisa mudou. O pai e a mãe dele estão juntos, eles existem e tal, mas a vida deles está bem melhor, mudou completamente a vida deles. Algumas coisinhas que aconteceram naquele período fez com que alterasse algumas coisas no futuro. O suficiente para eles terem uma vida diferente, porém a mesma família, com os filhos e tal. Então, no final deu tudo certo. Só que aí o que acontece? O Marty descobre um problema. Aí ele precisa voltar, ele precisa falar com o doutor. O que acontece? Quando ele chega lá no futuro, ele vê aquela cena, na hora que ele fugiu dos terroristas, os terroristas mataram o doutor. E quando ele volta lá pro passado para avisar o doutor. Só que aí ele volta no passado, não. Volta. Esquece que eu falei. Ele chegando lá no presente, ele descobre que o doutor, ele falou pro doutor no passado que ele morria,
parou, ele tava com colete de prova de bala, tal, tudo. Quando ele voltou, tava tudo bem. Aí o doutor pegou a máquina do tempo e falou, vou dar um rolê por aí. Beleza. Aí no fim do filme, o doutor aparece de novo e fala assim, Marty, precisamos ir para o futuro imediatamente. O que é, doutor? O que é, doutor? Não sei o quê. Aí ele disse que tem um problema com o filho dele. O filho do Marty McFly está passando um problema lá no futuro e eles precisam ajudar. E eles pegam essa máquina do tempo e vai pro futuro agora, e não pro passado. E aí que vem o segundo filme. O segundo filme é eles chegando no futuro e tentando resolver os problemas lá do filho deles. Só que o que acontece? O arqui-inimigo dele, o Biff Tannen, velho já, né, porque é no futuro, ele rouba a máquina do tempo lá no futuro, volta lá no passado de novo, lá em 1955, e entrega um caderno com todos os resultados de jogos de todos os anos, desde 55, onde eles estão, até 1985, 30 anos de jogos, os resultados de tudo. O que acontece? Aí ele volta, né, pro futuro, entrega, deixa o DeLorean lá onde ele tinha roubado, e a hora que eles voltam pro presente deles, de 1985, tá tudo mudado, porque o Biff usou esse livro para ganhar dinheiro e ficar rico e criou uma outra linha temporal, onde ele é milionário, é praticamente dono do mundo, dono da cidade e tal. O pai dele tá morto, ele casou com a mãe dele, mas fez um regaço, destruiu a história. E eles descobrem como isso aconteceu. E o que eles fazem? Eles voltam pro passado para tentar evitar que o Biff velho entregue esse caderno pro Biff novo, né? E aconteça tudo isso. E cara, aí é outra aventura. É outra aventura deles tentando recuperar esse livro para poder consertar a cagada que foi feita no passado, para o futuro não ser prejudicado. E no fim do filme eles conseguem. Foi bem difícil eles ter voltado até 55 e resolvido esse problema aí. Aí, o que aconteceu? No final do filme, quando eles estão preparados já para ir embora, um raio atinge o DeLorean. Aí o que acontece? A energia do raio é o que precisa para o DeLorean viajar para o futuro. E é isso que acontece, sem querer, ele acaba viajando para o futuro, viajando no tempo, só que deu curto lá no relógio do tempo. Aí, em vez de ele sair lá de 55 e ir para 1985, ele foi para 1885. E aí o que acontece? Aí o doutor tá lá em 1885 e ele mandou uma carta pelo correio, e na carta estava escrito expressamente onde ela deveria ser entregue. Deveria ser entregue para um tal de Marty McFly, que estaria esperando lá na rodovia tal, no ano de 1955, no dia tal, às 10 horas da noite, estava tudo explicadinho. E realmente, aí ele acabou de ver o doutor tipo, se desintegrar lá quando foi atingido pelo raio. E 2, 3 minutos depois chega o cara do correio e entrega a carta para ele. Aí fala, a carta, nossa, é do doutor. Que aí o doutor falando que ele tá em 1885, que ele tá bem, e ele dá um mapa para ele mostrando aonde que ele, em 1885, escondeu o DeLorean numa mina abandonada lá, para que o Marty, que tá lá preso agora em 55, vai lá, pega o DeLorean e volte pro tempo dele, em 1985. Cara, o jeito que fecha o ciclo nesse momento, eu achei sensacional. Achei sensacional isso de ele ter ido parar em 1885, ter escondido a máquina do tempo, pro Marty achar ela em 55, que é onde ele estava lá preso, para poder voltar para 1985. Eu achei sensacional isso aí. Só que nesse meio tempo ele descobre que o doutor vai ser assassinado lá em 1885. Aí o que ele faz? Em vez de ele voltar para casa, ele vai para o passado, ele vai para 1885 para tentar salvar o doutor. Só que ele não pensou que em 1885 nem tinha gasolina ainda, que dirá o urânio
para fazer o carro funcionar. Aí ele foi para lá e ele, sem pensar em como ele ia fazer para voltar para 1985. Aí foi a cagada dele. Então, aí eles passam muitas aventuras lá no Velho Oeste agora, né, que eles estão. Até que no final do filme, mais ou menos, no meio do filme, o doutor tem uma ideia de colocar o DeLorean no trilho e mandar o trem empurrar o DeLorean para ele atingir a velocidade e poder funcionar lá o mecanismo do tempo. Só que eles descobrem que o trem não é muito rápido. Aí o doutor desenvolve umas cápsulas lá é uma cápsula que queima mais assim, o carvão, faz aumentar a pressão na caldeira da locomotiva e tudo esse negócio aí. E são 3 cargas. Primeira, segunda, a hora que dá a terceira, segura. Aí eles fazem isso, eles põem na frente do trem, deita a lenha, só que lá na frente tem um desfiladeiro onde a linha do trem não está terminada. Ou seja, se eles não conseguirem atingir a velocidade até chegar lá, vai todo mundo cair no precipício e morrer. É bem isso. E nesse Velho Oeste, aí o doutor arruma uma namorada, e ela, sem querer, acabou indo parar lá nesse trem. Então, além de eles terem que fazer todo o procedimento para conseguir adquirir a velocidade, conseguir fazer o mecanismo do tempo, ainda tem que cuidar dela ainda. E, cara, foi tensa essa parte. Foi difícil de eles conseguirem. Mas aí no final do filme ele consegue atingir a velocidade bem próximo, assim, a hora que explode a última cápsula de poder lá da caldeira. Ele consegue atingir a velocidade e viaja no tempo. Volta para 1985 e o trem desaparece e cai no desfiladeiro. Só que o que aconteceu? O doutor não veio, o doutor ficou lá. Aí ele chega lá em 1985, o carro para na linha do trem, porque não tem mais poder, né? Aí vem um trem moderno já da época e destrói o DeLorean. Destrói, vira picadinho. E 10 minutos depois me aparece o doutor com a namorada dele, já com 2 crianças, num trem. É um veículo do tempo que ele construiu num trem. E é isso aí. Aí daí pra frente aí ele fala que agora ele vai viajar por aí com a família pra conhecer várias eras, vários lugares. E o Marty fica lá de novo em 1985 com a sua namorada, tá tudo bem, família bem, tudo certo. E o doutor viajando pelo espaço-tempo. Mas o legal desse filme é aquilo que eu falei mesmo, o arco, quando fecha o arco. É sensacional, é perfeito, é muito bem montado. É uma trilogia, são 3 filmes e a ligação entre os 3 é sensacional, perfeito. Então, se você ainda não assistiu, que eu duvido muito, assista a trilogia De Volta para o Futuro. É impressionante, é um filmaço. Além de tudo que eu falei, é legal assistir mesmo o filme. Beleza? Então é isso aí, você já assistiu? Diz aí nos comentários o que você achou do filme, da trilogia, se é tudo isso que eu achei mesmo. Se não assistiu ainda, assiste lá. Assiste lá porque vale a pena. Tá? É o tipo de filme que vale muito a pena assistir. É impressionante. Beleza? Não esquece de deixar aquele like e de se inscrever no canal e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço a todos, valeu? Tchau!